Presidente, o senhor chegou a perder 3 eleições antes de ser eleito, 89, 94 e 98. Em algum momento pensou seriamente em desistir de ser candidato à presidência da República? Nunca. Eu pensei em desistir em 89, quando no mês de julho saiu uma pesquisa publicada por um jornal que eu tinha caído de 3 para 2,75. Aí eu falei, pô, eu vou terminar a eleição devendo ponto para o Ibope, então deixa eu cair fora. Mas aí eu resolvi radicalizar um pouco o discurso e falar mais para a classe operária politizada, sindicalizada, e aí fomos para o segundo turno. E hoje, Kennedy, eu dou graças a Deus ter perdido as eleições que eu perdi. Porque, no fundo, eu acho que cada eleição que eu perdia era uma lição, era um curso de pós-graduação que eu fazia para a próxima eleição. Se credenciou E eu para acho ser que eu eleito. cheguei na presidência mais preparado, o partido mais preparado, os aliados mais preparados. Então, eu também não me queixo. Perdi 3 eleições, aprendi com as derrotas, conheci mais o Brasil, conheci mais o povo e pude fazer. E não o desistiu por governo. quê? Porque acreditava que ia chegar? Eu acreditava. Kennedy, você está lembrado, em 1985 eu dei uma entrevista para um jornal importante em São Paulo em que eu dizia, não acredito que um trabalhador chegue à eleição por conta do voto. Aí deu uma polêmica danada. Aí quando foi em 89 eu tive 47% dos votos no segundo turno. Eu falei, não, é possível. É quase. Aí passei a acreditar. E para mim era uma questão de tempo. Em 94, você está lembrado, eu estava com 44% no mês de março. Aí começou a URV, começou Plano o Plano Real. Real, sabe? Não tinha candidato para me enfrentar, inventaram o Era o Fernando Fernando Henrique Henrique. Cardoso, que não seria candidato a senador porque não tinha voto naquela época. O Plano Real o levou a presidente da República. Agora, era uma agenda que o povo queria, né? Ou seja, eles conseguiram arrumar uma Não, agenda era que muito difícil falar contra o Real na campanha política, ou seja, tirou o discurso. tinha uma propaganda do pãozinho que era mortal e que eu não conseguia. Eu falava mal do Real, eu percebia que as pessoas não acreditavam no que eu estava falando. Mesmo assim, eu ainda tive 24% dos votos, que foi uma votação boa. E foi uma crítica equivocada do PT, porque o Real acabou dando certo, né, presidente? Mas é que de vez em quando a gente não aceita reconhecer mérito das pessoas. Um dirigente sindical, ele faz uma pauta de reivindicação, muitas vezes ele não quer que o patrão atenda, para ele não ser chamado de pelega, pedir pouco. Então, acho que o PT cometeu um erro de não apoiar o Real. Sabe, isso nos colocou em dificuldade na campanha. Em 98 foi outra campanha muito difícil, porque eu sabia o discurso, ou seja, o discurso do adversário era primeiro preparamos para depois fazer isso, eu sabia que ia pegar na opinião pública, mas tivemos 32% dos votos. E depois chegou a minha vez. E política, quando chega a vez, Kennedy, pode acontecer o que acontecer. Eu nunca, em 2002 e 2006, eu nunca me passou pela cabeça não ganhar as eleições. Nunca. Eu tinha a tranquilidade de alguém que sabia que ia ganhar as eleições. E o que sentiu em 2002 quando chegou naquele posto que... Olha, hoje eu posso contar. Ou seja, eu passei algum tempo, que eu acho que é que o Obama está sentindo agora. Sabe? Eu passei algum tempo em que eu deitava lá no Alvorada, eu me beliscava, eu falava, ô Marisa, será que nós estamos aqui mesmo? Será que... Porque demora. Ô, gente, o que nós fizemos no Brasil foi uma coisa estrondosa, não tem exemplo no mundo. Sabe, você tinha o exemplo do Valeta, que terminou sendo um fracasso. Por quê, hein? Numa situação totalmente... Porque o Valeta não tinha partido, porque o Valeta foi eleito presidente, sabe, numa coisa de igreja, numa coisa de fim, sabe, do comunismo na Polônia. Não era uma coisa estruturada. E você sente que você precisa ter estrutura quando você ganha. Você precisa ter partido. Você precisa ter quadros. Você pode ganhar. Você pega o Collor como exemplo. Um dia desse eu perguntei para o Collor, e montar o governo? Ele falou, foi muito difícil, porque ninguém queria ser. Ninguém queria ir para o governo. Convidou Então, o PSDB, o Mário Covas se recusou, né? É uma coisa complicada. Então, quando eu cheguei, eu já tinha muita gente que era prefeito, já tinha tido gente que era secretário, já tinha tido gente que era governador. Então, nós chegamos com uma equipe mais preparada. Então, hoje, ao invés de reclamar de eu perder 89, 94, 98, eu dou graças a Deus de ter perdido, de não ter desistido e ter chegado à presidência com o acúmulo de experiência que eu adquiri. E o PT mudou também, fez propostas mais moderadas na economia e na política que foram importantes para ele chegar ao poder, né, Tem uma presidente? hora, querido, na tua vida que você é todo principista. E tem uma hora que você, sem abdicar dos teus princípios, você tem que fazer a política real. E você só pode mudar a política real se você participar dela. De fora você não muda. Então eu acho que nós chegamos no tempo certo
para fazer as coisas que precisavam ser feitas no Brasil. O senhor falou dessa coisa principista. O senhor foi o principal fundador do PT, um partido que nasceu em defesa da ética na política. Aí veio o governo e veio o escândalo do mensalão. O poder, presidente, não corrompeu o PT? Não. Não, veja, primeiro você não pode confundir o PT, que é um partido, o maior partido de massa da história desse país, com o erro que alguma pessoa possa ter cometido. É preciso separar isso. A segunda coisa é que eu acho que você é muito novo, e eu ainda pretendo viver muito tempo. Essa história do mensalão ainda vai ser esclarecida. Pois é, o senhor diz que não aconteceu o mensalão. Agora, deputados da base aliada do governo foram ao Banco Rural, receberam recursos na boca do caixa que o Marcos Valério repassou para o PT, ou seja, o PT pagou partidos aliados. Não ficou provado aí, até com o uso do Banco do Brasil na VisaNet, não ficou provado aí, presidente, que teve uso de dinheiro público? Eu tenho uma tese. Diga. Eu tenho uma tese. A primeira que não está provado que é o uso de dinheiro público. Segunda é que confundiu. VisaNet não prova Segunda é isso. que confundiu. Diga. Segunda é que confundiu. Sabe, dinheiro de campanha eleitoral com mensalão. O que aconteceu, Kenneth, foi muito simples. Nós tínhamos uma CPI do Correio, que tinha 3 mil reais, sabe, que um cidadão do Correio tinha praticado corrupção. O que se transformou aquela CPI do Correio? Você que é jornalista, se transformou numa CPI do PT. Mas veio o Uma Marcos CPI do Valério, mensalão. presidente. Veja. O Marcos Valério é um personagem. O Marcos Valério não vem do PT. Ele vem de muitas outras campanhas que você sabe. Mas isso desculpa. Agora, nem isso eu culpo, porque tudo está para ser julgado. Claro, está no Supremo Tudo para Tribunal ser julgado. Federal. Então, o presidente da República não pode dar palpite nessa coisa. Eu só acho que como você é muito novo, e eu sou muito novo, ainda pretendo viver mais uns 20 anos, tenho 64. O senhor falou outro dia que ia chegar ao 100 do Niemeyer? Não sei, também eu não quero atrapalhar um lugar de outro. Sabe, no fundo, a gente vai desvendar esse mistério. Eu acho que tem um mistério que foi a tentativa de golpe no governo. Eu comecei a ler a história, não é comecei a ver. conspiratório isso? Porque Não é conspiratório. O delúbio não é conspiratório porque porque eu não falei. Não é conspiratório porque na época eu não falei que era golpe. Você nunca me viu me queixar disso. Eu enfrentava isso com a maior naturalidade possível. Eu tinha consciência, sabe, das coisas que poderiam ter acontecido. E eu acho que dinheiro para ajudar partido em campanha eleitoral foi colocado como se fosse mensalão, uma prática que tinha sido denunciada em 98 por conta de aprovar o projeto de reeleição. A gente esquece com muita facilidade. A CPI, a compra de votos, que não aconteceu, né? Mas Não houve a CPI. Mas o PFL, naquela época, matou o assunto expulsando 2 deputados. Um deles, o companheiro João Maia, que foi fundador do PT. Então eu não vou entrar nesse assunto, porque também está sendo julgado e vamos esperar que a justiça julgue as coisas todas. Agora, tem uma coisa que virou um bordão aí na imprensa. O Lula não sabia, eu não sabia. Como que um presidente não pode saber? Porque existiu um personagem real. Existiu o Marcos Valério, existiu o delúbio, houve empréstimos que não contabilizados, ou seja, Caixa 2, que é crime eleitoral, né, presidente? Como que é possível o presidente não saber? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Você, quando está na cozinha com a tua mulher comendo e o teu filho está no quarto, você sabe o que ele está fazendo? Não, claro que não. Você não sabe. E tão pouco as pessoas contam para você se estiverem fazendo coisas erradas. Eu digo sempre o seguinte: se as pessoas estiverem fazendo coisas certas, eles vão para a festa e fim de papo. Mas quando faz coisa errada, todo mundo tenta esconder. Tudo que foi feito poderia ser feito publicamente, contabilizado, dado entrada o dinheiro no partido. E por que não foi feito? Porque venderam facilidade, gente comprou facilidade e está pagando por isso. Mas como eu acho que o julgamento vai se dar e ainda muita coisa vai acontecer, vamos esperar. Eu já te disse uma vez e vou te dizer, eu vou, depois que deixar a presidência, eu vou querer me inteirar um pouco mais disso. Porque como presidente eu não posso ficar futucando, mas eu quero saber porque eu acho que foi a maior armação já feita contra um governo. Acho que o Roberto não Jefferson... deram passo adiante. Eu não quero nem discutir o Roberto Jefferson, não quero nem discutir o porquê que ele levantou a questão do mensalão. Sabe? Não quero nem discutir, porque quando eu não for presidente eu vou discutir isso com você com mais tranquilidade. Mas como presidente eu quero me guardar para não ficar utilizando o cargo de presidente para levantar minhas teses, que é muito desagradável isso. Mas um dia nós vamos conversar sobre isso. Falta só um ano para deixar a presidência. Mas não é grave, o presidente da República tem uma desconfiança, não é importante que ele vá fundo? Não, o presidente da República, se tiver desconfiança, ele fica quieto. Por quê? Ele tenta mandar apurar. E como o processo está sendo apurado, o presidente da República fica lá. Está na justiça. O presidente da República não é policial, não é investigador, não é da CGU, não é do Tribunal de Contas, não é do Ministério Público. Então, sabe,